Muito bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, estamos de volta mais uma vez para apresentar para vocês mais uma videoaula, mais um momento de reflexão sobre tudo isso que nós estamos estudando aqui neste curso de hermenêutica. Hoje nós vamos refletir sobre os gregos e suas influências na igreja primitiva. Muito bem. Embora encontrassem franca oposição da parte dos elementos judeus, os antigos missionários cristãos geralmente consideravam o império um local adequado para se viajar e pregar. Isso era devido, em grande parte, à influência grega ou helenismo, como era chamada. Os gregos não passavam de testemunhas passivas do domínio romano. Enquanto os romanos construíam estradas, estabeleciam sistemas postais e procuravam manter a lei e a ordem, os gregos eram uma sociedade reflexiva, planejadora e filosófica. Então, se os romanos eram homens de execução, construtores e políticos, os gregos eram pensadores, planejadores e filósofos. Se Roma conquistou a Grécia com suas armas, a Grécia acabou por conquistar Roma com suas ideias. Os escravos gregos quase sempre eram pessoas mais bem educadas que os mestres romanos a que serviam. Os gregos consideravam a religião no mesmo plano dos esforços do homem para compreender os aspectos da experiência humana. A religião não era para os gregos uma definição dos deuses, muito menos um sentimento patriótico. Era uma criação da mentalidade humana. Então, para os gregos, a religião era uma criação da mentalidade humana, nada tendo a ver com deuses ou coisas parecidas. De acordo com a filosofia grega, o homem tinha o poder do pensamento independente, a habilidade de examinar os mistérios do universo, compreendendo o suficiente para dar explicações satisfatórias acerca deste mesmo universo. Assim, à medida que diminuiu o interesse pelos deuses gregos e romanos, a investigação filosófica e científica tomou o seu lugar. A religião tornou-se uma tentativa de correlacionar todo o conhecimento humano existente em um dos mais vastos sistemas de lógica utilizados pela experiência humana, através de cuidadosa observação e de paciente reflexão. Assim, quando Paulo chegou a Atenas, os atenienses e estrangeiros residentes ali não se ocupavam de outra coisa senão em dizer e ouvir alguma novidade, conforme nos conta o livro dos Atos, capítulo 17, versículo 21. Eles ficaram então entusiasmados com a presença de Paulo, não porque desejavam saber e obedecer à verdade religiosa que ele pregava, mas sim porque estavam curiosos. Sua curiosidade era tal que levaram o apóstolo ao Areópago, o maior anfiteatro de Atenas, onde lhe disseram: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Atos, capítulo 17, versículo 19 ao 20. Tirando proveito dessa curiosidade, tirando proveito disso, Paulo pregou-lhes um sermão sobre o Deus desconhecido ao qual os gregos adoravam. A influência grega teve dois efeitos imediatos no cristianismo. Uma influência benéfica e outro efeito maléfico. Foi benéfico no sentido de que proporcionou um meio pelo qual os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos puderam propagar-se rapidamente. O idioma grego. Esse foi um dos fatores benéficos da influência grega no cristianismo primitivo, o idioma grego. Além disso, o cristianismo, como pudemos ver, era algo novo
E a atitude grega de ver e ouvir novidades havia influenciado muitas pessoas. Então foi maléfico, já por outro lado, a influência grega foi maléfico no cristianismo no primitivo. Foi maléfico por quê? Porque os homens não puderam resistir à tentação de embelezar as revelações cristãs com suas próprias interpretações, resultando disso um novo cristianismo. Muitas pessoas do antigo mundo romano falavam duas línguas. Um era o seu idioma nativo, e o outro, geralmente, o grego comum, koiné, a linguagem mais universal da época. A existência de uma linguagem comum tornou possível a rápida propagação da mensagem cristã. Antes do nascimento de Cristo, as escrituras hebraicas, Velho Testamento, haviam sido traduzidos do hebraico para o grego. Essa versão, conhecida como a Septuaginta, era considerada a Bíblia para os judeus de idioma grego no tempo de Jesus e de seus apóstolos. Tudo o que Paulo tinha que fazer para conseguir um ponto de encontro, um ponto de contato em qualquer cidade nova, era ir ao local da sinagoga judaica num dia de sábado. Ali ele encontraria muitos ouvintes ávidos e podia falar a eles, tanto em grego, o idioma comum, como em aramaico, um dialeto hebreu, a linguagem dos judeus. Paulo falava a ambos, conforme nos narra Atos capítulo 21, versículo 37 ao 40. O maior problema que se apresentava ao cristianismo era o de manter a mensagem do evangelho pura e livre das falsas filosofias que prevaleciam no império. Com o passar do tempo, a resistência cristã à filosofia grega começou a ceder. O cristianismo tornou-se impregnado do pensamento grego, e esse casamento provou ser desastroso para o antes puro evangelho de Jesus Cristo. Os cristãos convertidos, que foram educados nas filosofias de Sócrates, Platão, Aristóteles e outras escolas do pensamento grego, encontraram muitas dificuldades para resistir à tentação de misturar a sabedoria grega à sua nova fé. Os templos dedicados a Minerva, Júpiter e Diana, com o passar do tempo, tornaram-se centros de adoração cristã. Os rituais praticados, entretanto, não eram puramente cristãos, mas sim uma mistura da verdade cristã com a contrafação. Essa estranha fusão da verdade cristã com a filosofia pagã se constitui no que chamamos de apostasia grega. Cumpriu-se, então, o que o apóstolo Paulo profetizou aos élderes de Éfeso. Pois eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos, capítulo 20, versículo 29 ao 30. Muito bem, e assim vimos aqui nesta quarta videoaula a influência dos gregos no cristianismo primitivo. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre a restauração do evangelho em oposição à sociedade contemporânea. Na quinta videoaula, então, fiquem ligadinhos, porque nós vamos refletir sobre a restauração do evangelho em oposição à sociedade contemporânea. Eu aguardo vocês até lá, se Deus quiser.